estamos ao vivo para mais uma entrevista, um bate-papo com um aprovado, dessa vez mais um aprovado do concurso da Polícia Federal. A Estratégia tem muito orgulho em dizer, né, que fez parte da caminhada de muitos dos aprovados no concurso da Polícia Federal. Eu sempre falo que um bom material não é nada sem um bom aluno, e quando esse casamento é perfeito, o resultado não pode ser outro, senão a aprovação. Então, com quem eu vou conversar hoje é com o Everton Gomes, que foi aprovado no concurso da Polícia Federal, na primeira fase, claro, ainda tem outras fases pela frente. Ele vai contar um pouquinho como foi a preparação dele para a primeira fase do certame, como está a preparação para as demais fases. Então, vou enviar o convite para o Everton aqui, deixa eu confirmar aqui o arroba dele para poder já enviar. Deixa eu enviar o convite, imagino que ele já esteja aqui também assistindo. Pronto, Everton Gomes. E aí, pessoal, tem acompanhado as nossas publicações? Eu estive em São Paulo no final de semana. Tudo bem, Everton? Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Estou contando aqui que eu estive em São Paulo no final de semana. A gente pode receber alguns dos aprovados no concurso, então foi um grande prazer. Eu sei que você vai estar lá na Estratégia muito em breve também em São Paulo para poder conhecer. Segunda-feira eu tô indo. Para poder conhecer a nossa sede. Nossa, é um grande prazer para a gente, Everton, poder conversar com vocês, poder conhecer vocês, seja em vídeo, seja pessoalmente, né? Eu estava falando aqui que um bom material não é nada se não tiver um bom aluno. O mérito é todo de vocês. E eu brinco que um bom material é sempre a ponte, né? Mas se não tem um aluno para fazer essa travessia, não tem a aprovação, não tem a linha de chegada, né? Então, mais uma vez, obrigado por ter topado. Eu sei que a gente tem horários diferentes aqui. Para mim são 3 horas, mas para você é 1 hora ainda. Então, ainda nem almocei. Para a gente já começar, se apresenta aí para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Eu me chamo Everton. Sou de Rio Branco, no Acre, tenho 25 anos, sou formado em Direito, me formei há 2 anos e desde então comecei nessa vida. Uhum. O Everton, vou só abrir um parêntese aqui, que tem o pessoal perguntando cadê as mulheres aprovadas. Bem, gente, a gente durante o final de semana recebemos algumas mulheres, né? É um concurso que não distingue vagas para homem e mulher. Geralmente na área policial, principalmente para a área militar, né, tem essa separação de vagas para homem e para mulher. Na área, né, da PRF, PF, não tem essa separação, mas a gente está convidando sim. Inclusive, Everton, eu entrevistei uma que foi aprovada na PRF, grávida de 5 meses. A história dela é bem legal. Ela contou como que faz, né, em relação ao TAF, as demais etapas, no caso de estar gestante. Então é bem legal, eu tenho um grande prazer de entrevistar mulheres. Eu acho que é uma área de segurança pública predominantemente masculino. Então, quando tem aí mulheres para entrevistar, eu gosto mesmo, porque eu acho super motivador. E falando mais um pouquinho sobre a sua preparação, Everton, de onde veio a vontade de fazer concurso público e por que a área policial? Bom, eu acho que a maioria começa desde pequeno, né? A gente vê as viaturas, vê o pessoal fardado e chama muito a atenção. Normalmente o sonho de uma criança, a primeira coisa é ser um policial, ser um bombeiro. E para mim não foi diferente. Eu lembro que uma vez eu vi uma viatura e um policial e achei bacana. Pesquisei sobre, comecei a pesquisar. E desde que eu comecei minha faculdade, eu me interessei pela carreira policial. Sempre quis, como ambição maior, ser delegado. Mas claro que temos que alcançar degraus até chegar nessa fase. Então eu optei por terminar a faculdade e começar os estudos para carreiras policiais. E você é casado, namora, mora com seus pais. A sua família entendeu e apoiou essa sua decisão, principalmente quando disse que queria área policial? Isso. Eu namoro, tenho minha namorada, a gente já tem 3 anos juntos. Moro com meus pais e foram eles que me apoiaram mais ainda para que eu consiga alcançar. Eu perguntei sobre a área policial, né? Porque às vezes não tem ninguém da família que e às vezes a família fica com aquele receio, né? Eu sei que a PF, PRF, Polícia Civil é uma polícia mais velada, né? Mas combate a criminalidade, tanto quanto a outra polícia, né? A polícia militar, não de forma tão ostensiva. Mas às vezes vem esse receio da família, né? Filho, ser policial, tantas áreas, né? Você passou por isso? Ah, com certeza. Principalmente pela minha mãe, né? A gente, normalmente, mãe é assim, né? Fala que quer ser polícia, primeira coisa é isso. São os perigos, né? Mas eu escolhi uma polícia judiciária, uma polícia federal, que é mais, digamos, repressiva no intuito de aparecer na cena depois do crime, né? Mas também fui aprovado na PRF, que é uma polícia mais ostensiva, mas eu sempre vou
optar pela Polícia Federal porque eu acho que tem mais a ver comigo, o que eu quero realmente. E quando que você, de fato, tem um marco de início dos concursos públicos na sua vida? Quando que você considera que você iniciou o estudo para concurso público, especificamente para PF e PRF, foi quanto tempo de preparação? Certo. No total foram 2 anos e 1 mês. Eu comecei a estudar em abril, para valer, em abril de 2019. Foi quando eu comecei a estudar para PCDF. No início eu comecei a estudar para escrivão da PCDF. Só que quando saiu o edital, houve suspensões, houve muitas barreiras até ter esse concurso, e até hoje não teve, né? Foi remarcado, vai ter, muito bem. Aí, eu queria muito trabalhar na PCDF, porque eu acho uma cidade boa, Brasília. Mas teve um amigo meu, chamado Douglas, abraço Douglas, me converteu para PF. Sempre me falava que o sonho dele era CPF também, ele também estuda. E ele sempre me falava, não, vai para PF, olha isso aqui, o que que faz, os vídeos. E ele acabou alimentando esse sonho que eu tinha. Então, me preparei totalmente para PF, ainda mais depois que saiu o edital de agente da PCDF e vi que eram muito compatíveis. E eu tô vendo o Douglas aqui participando, falando realmente que foi ele que te converteu. E que bom que deu tudo certo, né? E em relação à sua preparação em si, né? Você comentou aí que ela começou mais ou menos em 2019. E que materiais você utilizou? Você preferiu estudar por PDFs, por videoaulas? É interessante, né? Que eu sempre fazia pergunta assim, sua base foi o PDF, você utilizou as videoaulas como apoio? E por incrível que pareça, o 01 pra gente, eu fiz a entrevista com ele em São Paulo, e ele falou que estudou só por videoaulas. Então eu vejo que o PDF é a base para a grande maioria, mas tem aqueles que se adequam melhor com as videoaulas. Então, como foi no seu caso? Então, o Estratégia é muito conhecido por conta dos seus PDFs, né? Desde o início, todo mundo falou em PDF, Estratégia. Só que eu sou um pouquinho diferente. Sou formado em Direito, mas não gosto muito de ler. E minha preparação desde o início foi por videoaulas. Para ser sincero, eu acho que eu nunca abri um PDF na minha vida. Sempre foi por videoaula. E desde então, passei por videoaulas, eu anotava o que eu via na videoaula, gostava de fazer resumos. Eu acho que aqui atrás é possível ver alguns na minha parede. Eu gosto de anotar, só que sempre vendo videoaula. Nunca parando para ler. E foi desse jeito até o fim. Eu acho interessante, né, que muitas das pessoas falam sobre videoaulas porque não conseguem se prender à videoaula, comentam que é um estudo muito passivo. Então, para você se prender à videoaula, você fazia anotações, então, não era só sentar ali na frente do computador e assistir às aulas, você fazia anotações, os resumos, como você disse? Então, assim, para mim, eu divido a minha preparação em um ano. No primeiro ano, eu montei meus materiais. Eu tenho meus resumos em pastas separadas, tudo tópico, escritos. Eu gostava de ver videoaulas, fazendo os resumos de acordo com as videoaulas. No meu primeiro ano foi assim. É mais cansativo e é mais demorado. Eu demorei 7 meses para montar todo o meu material. Mas para mim valia a pena. Eu gostava assim. Depois desse primeiro ano, eu comecei a revisar por videoaulas. Não revisar pontos, alguns pontos. Eu realmente revisava tudo por videoaula. Para me prender as videoaulas, realmente é um estudo muito passivo e às vezes você acaba perdendo a atenção. Mas a partir do momento que você atinge um certo nível de repetição, aquela habitualidade, a eventualidade, você vai conseguir se prender àquela videoaula e ter mais atenção. Eu acho interessante, mandar um abraço para o Marcos Tolosa aqui, que foi o segundo lugar para a gente, também está em todas aqui do Estratégia Concurso, participando de live, assistindo as lives também, então um abraço para você, todas. Marcos. E aqui também foi uma coisa que até a Luísa comentou, que para essa prova, né, eu acho que para as provas de alto nível, as pessoas criticam muito a videoaula, mas eu acho que isso é a prova de que as pessoas precisam ter um autoconhecimento, né? Como eu disse, o que passou em primeiro lugar para a gente, ele também estudou por videoaulas,
você aí numa ótima colocação, também estudando por videoaulas. Então, eu acredito que tudo é uma questão de autoconhecimento, né? De saber aquilo que vai dar certo e saber aquilo que é melhor para você, para que de fato você consiga estudar. Hoje, o professor Herbert Almeida estava até comentando, né, no nosso café da manhã lá no hotel ontem, que inicialmente as videoaulas do Estratégia era uma forma complementar. Então, não adianta você querer estudar só por videoaulas, mas que hoje as videoaulas são completas. Então, é possível sim que o aluno estude só por PDF e consiga alcançar a aprovação, assim tanto quanto ele pode estudar só pelas videoaulas e também ter o mesmo nível de conhecimento de quem estuda pelo PDF. Então, não tem essa de um ser melhor ou pior em questão de conteúdo. Tem que ser melhor ou pior na questão do próprio aluno que vai avaliar. Nesses anos, foram 2 anos que eu estudei. A primeira coisa que você tem que fazer quando inicia uma trajetória dessa de estudar é se autoconhecer. Qual é o melhor jeito que você aprende? É escrevendo? É assistindo? É lendo? É marcando? É grifando? Você tem que ter um autoconhecimento. Eu passei por quase todas elas. A única que eu não tentei foi ler PDF, porque eu realmente, para mim, não conseguia. E então, eu tentei escrever, eu via que dava certo, mas eu também precisava de videoaula, porque eu gosto de videoaula, eu gosto desse jeito. Mas você tem que aprender qual é o melhor jeito para você. É muito pessoal, tem que ser um estudo personalíssimo. Então, o melhor jeito é você tentar e errar. Se você errou, você aprendeu com aquilo ali. Então, você parte para o próximo jeito. Do mesmo jeito, os ciclos de estudo. Tem gente que prefere aquele fixo, uma matéria em tal horário, outra coisa. Assim, o meu não, o meu já é diferente. Eu fazia mais um círculo infinito. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão de ciclos, né? Porque as pessoas têm dúvida também na hora de montar um ciclo. Hoje o Estratégia oferece materiais, né, como a trilha estratégica, que para quem gosta, principalmente do PDF, é uma ótima oportunidade que você não precisa perder tempo com ciclos. A trilha vai te dar, mostrar o que você deve estudar, a hora que você vai entrar na videoaula, revisão, exercícios, né? Mas isso aí é para aquela pessoa que vai fazer daquele jeito e não vai ter problemas de seguir daquela forma. Mas como a gente já bem disse, né, o autoconhecimento faz com que você possa avaliar se aquilo vai dar certo para você ou não. Então você comentou em relação aos ciclos, né? Quantas matérias você estudava por vez? E já aproveito para perguntar, né? Quantas horas por dia? O pessoal sempre pergunta horas líquidas, né? Então quantas horas líquidas você fazia por dia? Olha, desde o meu início do meu estudo, eu nunca fui de contar quantas matérias eu via no dia e quantas horas eu fazia no dia. Eu sempre tentei fazer o meu estudo baseado, digamos, para criar uma habitualidade é necessário você ter horários, né? Então eu procurava levar o meu estudo como se fosse um trabalho. Eu não trabalho, eu só estudo, não faço mais nada da minha vida, graças aos meus pais, que me proporcionaram esse privilégio. Então, como eu fazia? Eu botava horários, por exemplo, de 7h30 a meio-dia eu estudava, dava aquele intervalo de 2 horas, assim como tem na CLT, né? Voltava das 2 às 6 da tarde, dava um intervalo de 1h15 para jantar, voltava às 7h15 e até umas 9h30 por aí, quando estava sem edital. Com edital, eu fazia a mesma coisa, só que eu acordava um pouquinho mais cedo, acordava começava a estudar umas 6h30 e à noite eu ia até umas 11, meia-noite, por aí. Eu acho interessante, né, que quando a gente conversa assim, pode até ser que eu tenha razão, que você tenha sido assim, mas parece que todo dia foi lindo e maravilhoso, que você conseguiu estudar de manhã, de tarde e de noite, né? A gente vê essas postagens no Instagram, eu brinco concurseiro de Instagram, né? Que você vê tudo bonitinho, relato de estudo, como se todo dia fosse lindo e maravilhoso, como se todo dia fosse possível cumprir essas metas, né? Você teve os dias aí de chutar o balde, é claro que depois você sabia que você ia ter que correr lá e buscar, mas teve dias que você realmente assim viu que não estava rendendo nada, que estudou só de manhã e viu que não daria certo, né, continuar o dia, ou de certa forma você sempre se propunha a isso e conseguia dar conta dessa sua rotina de estudos? Olha, uma parte boa de lidar com isso é você ter amigos ou conhecidos que também têm a mesma vida que você, também estudam como você e sabem onde querem chegar. Eu comecei no estudo desse jeito, por causa de amigos, então eles fazem parte disso. Eu comecei
a estudar e tal, mas a carga você não consegue manter 100% todos os dias, é impossível, é inumano fazer isso. Você não consegue ter 100% todo dia concentrado. Há dias e há dias. Alguns animados, outros não. Eu tentava forçar. Nos dias, a maioria dos dias é os dias que você está bem, mas em alguns, nesses dias maus, eu tentava forçar. Eu tentava forçar até onde ia, porque na minha cabeça, se eu me acostumasse a parar cada vez que meu dia fosse ruim, ali também ia começar a ter um costume. Porque o cérebro não quer que você faça muito esforço. O cérebro quer que você fique quieto, mas você quer outra coisa. Então você tem que forçar até certo ponto que você entenda que está dando certo ainda. Claro que eu não forçava até o último, por exemplo, não fazia nem metade do que eu fazia normalmente. Mas eu forçava até certo ponto para deixar claro que eu vou conseguir até certo ponto. Não vou ficar no zero. E eu também nunca pensei em desistir, essas coisas, eu nunca pensei. Mas não faz mal ter um descanso, não faz mal. Até é bom, porque você estudar 100% todos os dias, em algum momento vai dar aquele, como se diz, aquele overpower, né? Em algum momento você vai parar. Daniel e Clóvis, já vou fazer a pergunta de vocês aqui, eu vou começar por partes. O Daniel perguntou sobre questões, né? Você chegou aí a contar, a numerar quantas questões você realizou durante a sua preparação específicos aí para essa área policial, principalmente para o PF? Certo. Sobre questões. Eu fazia eu assistia as videoaulas, eu separava por tópicos. Eu sempre separei por tópicos cada matéria. Então eu estudava por tópicos. Eu procurava estudar 3 tópicos de cada matéria de uma vez. Aí quando eu terminasse, passava para a próxima, para a próxima, até onde der no final do meu dia. Eu não contava, por isso que eu não contava quantas horas nem quantas matérias eu estudava. Cada vez que eu terminava esses tópicos, eu fazia 120 questões de cada tópico. Mesmo que não tivesse, eu ia lá, anotava, criava, dava algum jeito. Mas eu sempre tinha em mente fazer 120 questões de cada tópico. Então, nesses 2 anos, em algumas plataformas, eu devo ter feito mais de 50 mil questões. E também em simulados. Eu levava muito a sério. Eu gostava de estudar por questões. Questão vai te mostrar o norte que você precisa ir. Eu comecei fazendo questão até mesmo antes de saber o conteúdo. Para quando eu visse aquela aula e o professor falasse, eu pensava, tem uma questão sobre isso. Eu vou prestar mais atenção nessa parte. Então, além das questões, eu também fazia simulados. Normalmente as pessoas fazem um simulado por semana, às vezes no domingo, né? Quando estava sem edital, eu procurava fazer 2 simulados por semana. Um na quarta e um no domingo. E em dia de edital aberto, eu fazia 3 ou 4 por semana. O máximo que desse para eu atingir o máximo de questões. Você falou sobre simulado, uma coisa que você falou bem interessante aí, é que você começou a fazer simulados antes mesmo de ver a matéria. Eu acho isso interessante porque essas lives que eu tenho feito, alguns perguntaram, né, qual é o momento certo de começar a fazer simulado, se precisaria aguardar ter uma quantidade mínima de conteúdo para poder começar, né? Mas ao mesmo tempo, porque muitos querem ver resultado lá no simulado, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, os simulados estão aí para isso, né? Você não precisa ter esse compromisso de estar estudando toda a matéria, esse compromisso de realmente, né, estar com todo o conteúdo, de ir bem no simulado se você não viu toda a matéria ainda. Então, para você, simulado é para começar o quanto antes, independente de já ter, né, essa bagagem de conteúdo. Sim, com certeza. Não só simulados, mas também questões avulsas. Porque se você começa a estudar sem saber o que é cobrado, você vai ficar olhando para aquela videoaula, vai olhando para aquele PDF e não vai saber que parte daquilo ali, como é que cai. Você não sabe. Isso vai demorar mais que o seu aprendizado. Agora, se você já viu algumas questões, já viu um simulado, mesmo tomando ferro nos simulados, meus primeiros simulados eu fiz 20 pontos, fazia 15, 20 pontos. Mas concurso é tijolo por tijolo, né? Semana por semana, dia após dia. No final que isso vai se somar. Mas é bom você ter noção das questões que são cobradas, porque quando você for estudar, você vai saber o que é cobrado. E aí eu entro na pergunta do Clóvis, né, que eu acho que o simulado ele vem também não só para testar conteúdo, mas para testar também e simular a questão da prova, a realização da prova, né?
porque essas provas, elas vêm, e aí você precisa já ter uma noção naquele momento ali que você está sentado, por onde você vai começar a prova. O Sebrasp ainda não tá, ainda tem um diferencial, né? Que você tem que ter estratégia até de quantas você vai chutar, de quantas você vai marcar. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, nos simulados, quando você já tinha sua base, seu conteúdo formado, né? Como você fazia, o que você teve como estratégia de prova nesse sentido, e no dia da prova também, como que você fez, né? Por onde você começou a prova, em que momento você fez a discursiva, quais foram as suas técnicas de chute e marcação de questão? Certo, o simulado também é realmente para isso, né? Para a gente simular o que vai fazer no dia da prova. Eu procurei fazer muitos simulados para testar cada jeito que eu poderia fazer. Eu testei de todos os jeitos, começando pelo início, começando pelo final, começando pelo meio, quantas horas eu vou ter para fazer as questões, quantas horas eu vou ter para redação. E eu cheguei num momento que eu vi para mim que o melhor, eu sempre comecei, pelo menos na Polícia Federal, eu começava por informática, que era o mais difícil para mim. Eu começava por informática, depois eu fazia contabilidade. Depois eu ia para português e, por último, as exatas e estatística por último. E eu acho que essa estratégia que eu tive foi muito boa pro nível da prova que veio. Uhum. Porque se eu tivesse começado por estatística, acho que você tinha exatamente isso. Né? Eu ia falar exatamente isso. Se eu tivesse começado pelas exatas, ou então começasse pelo início, beleza, português eu iria bem ali, porque não tinha visto nenhuma. Raciocínio também. Só que quando eu chegasse em estatística e tomasse aquele tombo, como é que eu ia fazer as duas matérias mais importantes da prova, informática e contabilidade, com a cabeça lá embaixo? Então, para mim, foi bom ver estatística por último, porque era o mais difícil. Então, depois que eu já tivesse terminado a prova, eu não ia ter um baque tão forte. Mas se bem que eu deixei a redação por último. E por causa disso, também a minha redação não foi tão boa. Eu tirei 9,77 dos 13. Para a colocação que eu tô, foi uma das menores redações que tiver. E eu perdi muita colocação por causa da redação. Porque no objetivo a sua nota foi? Na objetiva eu fiz 93 pontos líquidos, 93, mas na redação eu fiz 9,77. Então eu fiquei ali com o pessoal que estava com nota menor, só que fiquei com eles por causa da redação. Mas e a questão direcionada à marcação, né? Quantas você deixou em branco e o que você utilizou, né, como estratégia na hora de marcar ou deixar em branco? Certo. Eu primeiro fiz uma primeira leva das questões, a primeira passada, e eu marquei no total eu marquei 103, eu acho. Acho que marquei 103 e deixei 17 em branco. Eu deixei todas de estatística em branco. Resolvi não arriscar, porque eu achava que eu tinha feito uma boa prova suficiente para pelo menos me classificar. Então eu não quis. Eu fiz 103 no total, mas na primeira passada eu devo ter feito umas 90, umas 95. Na segunda passada, eu vi de novo e eu não conseguia fazer as que eu tinha deixado em branco sem ser estatística. Então comecei a pensar, ou eu vou no método de chute do 60-60, né, que normalmente 60 certo, 60 errada, ou eu ia naquele método de chute do 3-2, que é 3 certas para 2 erradas, ou 3 erradas para 2 certas, que chamam, né? É o método 3-2. E eu comecei a ver que alguns blocos dava, de 5 em 5 questões, batia com 3-2. Então eu fui fazendo isso no que dava e no total eu fiz 103 questões. Consegui ganhar com isso ali umas 7, 8 questões por causa desse modelo. Mas no final eu não quis tentar o chute dos 60-60. Eu achei que não era necessário eu arriscar tanto, porque na minha cabeça eu acho que eu estaria bem para pelo menos me classificar. Eu tô vendo o Douglas aqui, ele comentou de 2 professores, né, que são os melhores que temos na área. Eu sou meio suspeita para poder falar, né, mas ele falou para você não esquecer de mencionar os 2 professores, não. É o Renato da Costa. Eu fui bem em informática graças a ele. Fui muito bem em informática, errei pouquíssimas questões de informática por causa do Renato da Costa. Muito bom. Quando eu for no estratégia, eu vou querer apertar a mão dele. E o Silvio Sandi. Cara, o Silvio Sandi é um deus. Não existe aquele homem. Ele é um deus da contabilidade. Aquelas preparações turbos que faziam, né? Botava ali o que realmente vai cair na prova, preparação turbo. Eu assistia aqueles vídeos umas 300 vezes. Eu sabia até a ordem das piadas que ele fazia.
Mas o Silvio Santos, o que ele falava estava na prova. Tudo que ele falava. Uhum. É, E eu acho interessante, né? Uma vez eu estava ouvindo uma discussão aí sobre um aluno que assistiu às aulas do Silvio Santos e teve dúvidas, né? Aí o comentário foi, então fala para esse aluno fazer prova que não caia contabilidade, porque se assistiu a aula do Silvio Santos e ainda tem um monte de dúvida, ainda não tem jeito, muda de área, mas porque não vai ter jeito, se sim, não aprende com o Silvio Santos, não aprende com mais ninguém. cara, o jeito que ele ensina, até as piadas, eu lembrava até das piadas dele quando eu via a prova. As questões era o que ele falava, tava ali. Eu quero muito apertar a mão desse cara porque ele é um gênio, velho. Ele é um gênio. Você comentou sobre a questão da discursiva, que você deu uma desestabilizada, né, por causa aí da prova de estatística. E como que foi a sua preparação para essa parte da prova? Eu acho que a gente está numa fase, né, que a gente perde o costume mesmo de escrever, né? Então, como foi a sua preparação para essa parte a respeito do conteúdo? Você comentou que fazia os simulados, né? Nos simulados você fazia discursiva também? Olha, eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero que quando eu fazia os simulados eu não fazia redação. Eu acho que mais por preguiça, mais por Uhum, preguiça mesmo. Eu não fazia. Mas eu sempre deixei pronto para mim um esqueleto de redação. Sempre tive à mão um esqueleto de redação decorado, que só era eu colocar o conteúdo ali dentro que estaria pronta a minha redação. Na PF eu tive dificuldade em relação à redação. Quando eu fazia, eu contratei uma pessoa para corrigir, mas eu acho que eu corrigi umas 4 ou 5 redações nesses 2 anos. Foi mais pelo esqueleto mesmo que eu tive uma nota razoável. Na prova da PF, eu achei o tema da redação muito aberto. E eu tive dúvidas no que escrever por ser tão aberto. E eu acho que por isso a minha nota não foi tão boa na redação, ficando com 9,77. Já na uhum. PRF, a minha redação foi muito boa porque eu interpretei o que ele queria. Mesmo sendo algo muito confuso na prova, eu interpretei e vi o que ele queria. Escrevi certo. Na PRF eu tirei 16,33 ou 16,77, alguma coisa assim. Mas na PF foi piorzinha. Uhum. O Everton, só abrir um parêntese aqui, né? Teve uma pessoa que comentou que perdeu a prova da PF perguntando quando deve ser a próxima. A Cintia até respondeu, né, que a prevista IPF administrativo. Segundo um cronograma divulgado, o edital do PF administrativo já deve sair agora em julho. A previsão é essa, mas vale lembrar que administrativo não é policial, realmente é uma área administrativa, né? Não é o trabalho fim da Polícia Federal, mas pode sim, para quem tem o sonho de ser policial, de trabalhar na Polícia Federal, ser uma porta de entrada, um concurso escada, né? E eu fiz uma live recentemente com o professor Vinícius Nascimento, que foi agente administrativo da PF, a live está aqui no Instagram. Então vale a pena conferir, não só para saber mais sobre a carreira, mas também para saber com que dá para conciliar, né? Porque não precisa ser um estudo direcionado só para a parte, para a Polícia Federal, para a área administrativa. Você pode conciliar com outros estudos também. Então vale a pena conferir. E durante esse seu período de estudo, que você comentou que foi cerca de 2 anos, você chegou a fazer outras provas, Everton? Não, nesses 2 anos eu não. Até porque foi o período da pandemia, né? Uhum. Então não teve muita coisa. A única coisa que teve foi muita suspensão dos concursos que já iriam ter, né? Aí não fiz provas, só me baseava por simulados, somente isso. Uhum. Eu acho que a prova é a luz no fim do túnel, né? É a linha de chegada, é óbvio, né? Não a linha de chegada para aprovação, mas é aquele momento que você sabe assim, vou estudar, dar o meu gás e ali é o dia deu, o dia que eu tenho para poder mudar a minha vida. Isso acaba fazendo com que você estude ainda mais motivado. Então, como que você fazia para manter a sua motivação não tendo edital na praça? Olha, sobre isso, é assim, você tem a motivação serve quando você tem alguma coisa para trás. Só que eu não tinha nada para trás, eu só podia estudar. Minha única motivação era essa. Eu não Uhum. trabalho, eu só estudava. Então, para mim, a única motivação que tinha tenho que estudar, porque eu não tenho mais nada para trás. Se eu parar de estudar, eu vou ter que ir para a área privada e desistir do meu sonho. Então, o meu Uhum. sonho era a minha motivação. Claro que há dias e dias, assim como nos estudos, que você não está motivado. Mas para isso, você coloca lá no YouTube vídeos de motivação. Eu assistia todos os dias, incansavelmente, nos últimos 6 meses ali. E quando abriu o edital, todos os dias eu assistia vídeos de motivação de depoimentos de aprovados,
Não para saber o método de estudo, mas para ver mesmo a sensação de alguém aprovado, como é que é. Eu assisti aqueles vídeos que fazem de montagem, de policiais, de operações, e era isso que me levava, porque é isso que eu queria. Então eu tinha que estudar para chegar lá. Eu não podia deixar de lado porque eu não tinha mais nada para trás. Uhum. E falando em motivar, né? Você passou por isso de estar assistindo entrevistas, hoje dando entrevista. Qual que foi a sua sensação na hora que você viu lá seu nome na lista dos aprovados? Como eu disse, a gente está falando da primeira fase, né? Tem outras fases pela frente, mas eu acho que essa primeira fase é onde tem a peneira maior, é a fase talvez a mais difícil, não que as outras sejam fáceis, mas a partir de agora você tem o gabarito, você sabe aquilo que você precisa saber, né? Então, qual que foi a sua sensação de ver seu nome na lista dos aprovados e ainda levando em consideração a quantidade de vagas? A gente pode dizer que praticamente no topo da lista, né? Foi uma sensação indescritível. Te falar que eu sempre tentei imaginar como seria o dia que eu visse meu nome lá. Mas todas as vezes que eu imaginei, nunca chegou perto. Foi muito diferente, foi uma sensação indescritível. E sentir, tirar aquele peso das costas e falar que eu consegui, realmente de se emocionar por qualquer um, porque só você, só o estudante, só o concurseiro sabe o que ele passa dia após dia. Uhum. E aí tem outras fases pela frente, como eu bem disse, tem o Sim, TAF também, o tão temido TAF. Como que está a sua preparação para essa fase tão olha, importante do certame? na minha cidade, aqui em Rio Branco, no Acre, teve um período que fechou tudo, que não podia treinar. Foi o período, até o período que estava de edital aberto. Então, eu aproveitei esse período para só estudar. E negligenciei ao máximo por conta da pandemia mesmo, que eu não podia treinar. Levando em conta que agora eu estou aprovado tanto na PF quanto na PRF, temos o TAF da PRF essa semana. E hoje saiu o resultado, o demonstrativo lá, dizendo que vai ser com máscara também. E isso vai tornando mais difícil. O TAF da PRF hoje está uma dificuldade muito grande. Vai cair muita gente. E o medo de todos é esse TAF. Mesmo que você já tenha o gabarito ali, sabendo o que tem que fazer, é muito difícil porque você não sabe o horário que você vai fazer, se é no sol, se é na chuva, se é no frio, e ainda mais colocando máscara agora. Mas eu estou me preparando, estou batendo os índices. E a PRF, para mim, vai ser um treino, né? Porque o meu foco principal sempre vai ser a Polícia Federal. Uhum. Inclusive o Diego perguntou ali, eu acho que com certo receio, né? Até com medo de uma vaga já ser sua, se você vai fazer PCDF. Olha, para ser sincero, eu não vou fazer não. Eu estou muito contente por estar na PRF e na PF. Já tá bom para mim, eu acho que, se Deus quiser, o meu estudo acabou aqui. Vai ter muita gente respirando mais aliviado ali, sabendo, né, que não Sim, vai ter você como concorrente aí nas próximas não, provas. mas cada prova é uma prova. Não seria certeza se eu fosse fazer. E também porque estar ocupado com as demais fases, tem que pegar certidão, tem que fazer exame médico, tem que treinar para TAF, tem que estar de olho no que vai sair, no que não vai sair. São muitas coisas, eu acho que se eu fosse estudar hoje, eu não conseguiria me manter tão focado como eu estava antes. Por isso eu O decidi Diego, não fazer. Diego até comentou ali, ó, sem dúvidas, ufa, realmente respirou mais aliviado. Mas eu falei assim, até brincando mesmo, né? Porque teve mais gente que fez, vou dar um exemplo, né? Se eu não me engano, foi o primeiro colocado para a gente. Eu perguntei para ele se ele tinha feito a prova da PRF, ele fez também, não foi bem. Então parece que tem aquela prova que é para você, né? Não é porque você foi aprovado e está dentro das vagas para um concurso, que mesmo que seja para outra área, você vai conseguir ser aprovado também, né? A gente torce para que sim. Mas como eu disse ali, o Diego ficou aliviado aí de saber que não vai ter você como concorrente da PCDF. E Everton, pensando na sua preparação como um todo, o que você apontaria de erros e acertos? Olha, de erros. Eu acho que eu não tive muitos erros porque eu pensei bem e testei tudo que eu poderia fazer. Eu acho que até os erros que eu cometi na minha preparação serviram de aprendizado. Eu tentei estudar por matérias fixas, dias fixos, tentei diminuir intervalo, tentei aumentar intervalo, mas não digo que foram erros, foram aprendizados. Eu cheguei num método que faria ser bom para mim por causa desses erros. Então, digamos que erros, eu acho que talvez tive preguiça de fazer mais redações, poderia ter ido melhor, mas não se sabe, né? Poderia ter feito mais questões.
Não sei, mas eu acho que eu tive uma boa preparação, eu acho que eu dei o meu 100% na minha preparação, não todos os dias, mas somando tudo, eu acho que foi o meu 100%, foi o meu melhor, e eu acho que o meu melhor, felizmente, deu certo. Uhum. Eu estou vendo algumas perguntas aqui de coisas que a gente já conversou, então, para esse pessoal, eu quero avisar que a live vai ficar salva aqui no Instagram, então você pode conferir depois nossa conversa desde o início, que ele já comentou um pouquinho sobre essa questão dos métodos de estudo, né? Enfim, mostra mais um pouquinho aí seu quarto, né? Você comentou aí sobre seus Ah, resumos e anotações. Tá meus fácil aí para resumos você e mostrar? anotações aqui. Tá, eu tenho meus resumos numa pasta, que já estão guardados, estão Uhum. aposentados por enquanto. Mas esses papéis que tem aqui atrás, digamos que são os tópicos dos materiais, os tópicos que eu estudar. Aqui é português, subordinativa, coordenativa, que são coisas que eu pego das questões. Por exemplo, eu errei uma questão. É importante falar isso, galera. Se você é concurseiro, tenha o seu caderno do erro. Se você errou uma questão, não deixa passar. Escreve ela. Todas as questões que eu errei, isso aqui, tudo que eu tenho anotado são questões que eu errei. As questões que eu acertava, eu passava. Se eu entendesse, eu passava. As questões que eu errei, eu anotava para que eu pudesse olhar todos os dias e saber o porquê que eu errei. Eu não anotava naqueles post-its pequenos, mas eu anotava numa folha para que eu pudesse estudar aqui. Se eu olhasse para o lado, eu saberia uma questão que eu errei. Se eu olhasse para o outro, eu também saberia uma questão que eu errei. Então, é aquele negócio. Não é a forma que você estuda, é a repetição do que você faz. A repetição vai fazer você aprender. De tanto eu repetir as questões erradas, eu aprendi a acertá-las. Na prova foi Uhum. igual. A maioria das questões parecia que eu já tinha feito, porque eram questões que eu tinha acertado ou que eu tinha errado, mas depois corrigi. Uhum. Falando em acertar, né? E aí o errar e corrigir, o Douglas perguntou se vai se preparar para o Delta da PF com estratégia. Com certeza, Douglas, você ainda tem dúvida, vou deixar nem ele responder. Não se mexe em Com time que tá certeza. ganhando. E vale Não se ressaltar que o mexe. primeiro lugar para a Delta, né? Óbvio que tem mais fases por aí, principalmente a fase oral, que é uma das fases tão difíceis, né? Muito difícil também, que é uma fase a mais que não tem aí para os outros cargos. Mas o primeiro colocado, por enquanto, que passou para a Delta PF aí nessa primeira fase, é aluno nosso, e eu vou arrumar um descontinho aí, seguindo estudando. E sendo nosso aluno, se preparando para a Delta, pode ter certeza que a gente arruma um jeitinho aí de você adquirir mais materiais e continuar Ah, mas estudando eu com vou. estratégia. Com certeza. A minha ambição maior é ser delegado federal. Eu quero entrar na PF e eu quero sair só para ser delegado. Da PF Uhum. também. Eu vi um amigo comentando aí se eu me distraía muito durante os estudos. Eu acho que não tem melhor pessoa para falar isso do que a minha namorada, né? Uhum. Eu realmente eu queria criar uma habitualidade com meus estudos. E eu queria, de todo jeito, que aquilo me tornasse um foco maior, só tivesse foco para o meu estudo. Então, distrações, eu vou falar como distrações de sair, de ver os amigos, de sair para um bar, de sair para alguma coisa, eu cortei 100%. Eu realmente fui muito, muito radical nessa questão. Eu parei de sair totalmente, 100% nesses 2 anos. Sair para tomar uma socialmente, sair para jantar, parei 100%. Eu só, eu só saía de casa aos finais de semana para ver a minha namorada e só. Eu não saía para mais nada, eu não comemorava aniversário, não comemorei nenhum feriado, não comemorei Natal, não comemorei Ano Novo. Natal, Ano Novo, meu aniversário, eu sempre estudei, sempre. Porque Uhum. eu queria que aquilo fosse só o meu 100%. Porque eu sabia que se eu chegasse na prova e não desse meu 100% e olhasse para trás e não tivesse estudado o que eu deveria, eu acho que eu seria. Eu não sei a sensação que seria se eu olhasse para trás e tivesse jogado tudo fora. Uhum. Mas, do jeito que eu fui para a prova, se eu fosse aprovado, eu sabia que eu tinha dado meu 100%. Mas se eu fosse reprovado, eu sabia que eu tinha dado meu 100%. E não ia sair de cabeça baixa dessa prova. Iria para a próxima. Porque Uhum. você fracassa quando você desiste. Você não fracassa quando você perde.
E eu sempre falo, né, que essas namoradas, do caso de aluno aprovado, namorados, ou esposas, esposas são realmente verdadeiros guerreiros, né? Porque quando a gente está com alguém, a gente quer estar junto, né? O pai e mãe às vezes até entende melhor, mas quando a gente está num relacionamento, a gente quer estar junto, a gente quer poder ir nos lugares que a outra pessoa nos acompanhe. Então essas pessoas aí, né, que estão num relacionamento e entendem de fato, né, que todo estudo é um investimento na relação também, é muito legal, né, poder contar com o apoio dessas pessoas e entender, né? Pode ser que em alguns momentos falem, nossa, poxa, mas Ah, hoje só um dia, né? Vamos lá comigo, ah, quero muito você sua falou tudo. presença. Mas que por mais que na hora ali, né, role um estresse, mas que depois entendam que é um investimento na relação, eu imagino que deve ser um motivo de muita felicidade poder ter Olha, pessoas assim ao lado, né? para mim, que eu estava estudando, eu estava com a minha cabeça ocupada, para mim, eu acho que eu não senti tanta falta. No início eu senti, mas depois eu vi que eu criou uma habitualidade, parou, e eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali. Mas é difícil para a pessoa que está acompanhando você, que está do seu lado, entender no início. Mas depois eles entendem. Aí, depois que minha mulher entendeu, ela me apoiou 100%, assim como os meus pais. Meus pais queriam que eu fosse assistir TV lá com eles. Ou então a minha mulher queria que eu fosse sair para algum lugar com ela. Claro que não tão abrupto no sentido de só viver no meu quarto estudando. Eu ia lá, a gente tomava uma cerveja juntos, uma vez no mês ali, às vezes. Mas eu tentava manter saudável. Não chegar a um ponto de ele nem vejo mais ele. Mas eu tentava manter de um jeito que meus familiares não sentissem tanto peso. Mas eu sei que é pesado, todo mundo vai sentir. É uma decisão de estudar que não é só minha, mas também é das pessoas que estão ao meu redor, porque vai pegar em todo mundo. Então eu tentei fazer o máximo com que não fosse tão desgastante para as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que fosse para mim. E era muito difícil você olhar rede social e tá os amigos se divertindo, os amigos num bar, e você tá lá estudando. E por causa disso também eu parei com rede social. Eu tirei Twitter, Instagram, eu parei de usar. E voltei a usar agora, porque realmente deu certo. Mas para mim era muito ruim. Aqueles dias maus que a gente falou, era um dia mau quando eu abria minhas redes sociais e eu via meus amigos se divertindo e eu com o meu computador na minha frente. Entendeu? Era difícil isso. Mas é necessário. Eu vi comentando Débora e ela, a sua namorada. É, minha namorada, Débora Então, Maia, te amo. parabenizar a Débora, porque imagino que não deve ser fácil não, né? O mérito é seu pelo estudo e tudo, mas apoiar, estar do lado, né? Saber estar do lado, não só nos momentos fáceis, mas nos momentos difíceis, é que mostra realmente o que é uma relação, o que é uma parceria. Então, para a gente ir caminhando para o final dessa entrevista, Everton, que dica ou mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, para as que vão nos assistir depois com essa live salva aqui no Instagram? Galera, eu sei e nós sabemos que não é uma jornada fácil. Terão momentos que vocês vão deixar a bola cair, terão momentos que vocês estarão no seu 100%, mas nunca desistam. Pense que no dia da prova, você tem que estar na sua cabeça que você deu o seu melhor, você deu o seu 100%. Se você for para a prova achando que não deu o seu 100%, como é que vai ficar a sua cabeça depois do resultado? Eu fui para a prova sabendo que eu podia ser aprovado ou reprovado, mas eu sabia que eu tinha dado o meu 100%. Então pense sempre no futuro. Se você não está com a cabeça boa naquele dia, tenta estudar ali só uma horinha. Descansa, não faz mal. Um dia não vai afetar a sua aprovação, não vai afetar a sua preparação. A nossa cabeça também tem que descansar às vezes. Só é você não deixar esse descanso virar um hábito e começar a atrapalhar os seus estudos. Só é fracassado quem desiste. Quando você perde e ergue a sua cabeça, você é um vitorioso. Vamos para cima.
A Raquel comentou ali, né, que tem sido dias difíceis para ela. Raquel, já fica o convite aí para um futuro muito breve estar fazendo uma live assim comigo, com uma das minhas amigas jornalistas, né, que eu sei que vida de concurseiro não é fácil. Eu, de fato, nunca estudei para concurso público, mas tem 7 anos e meio que eu estou no Estratégia, converso diariamente com concurseiros, com concursados, com aprovados, e eu sei que, assim, apesar de nunca ter tido, né, vou dizer a vontade mesmo de estudar para concurso público, por me sentir muito valorizada onde eu estou. Eu acho que o estudo para concurso público realmente é muito difícil e você precisa querer muito, né, estar aí num cargo público. Hoje me sinto tão realizada na estratégia que eu não consigo ter essa força de vontade de estudar para concurso público. Então eu vejo que não é uma vida fácil, como já disseram aí no chat, né, é uma carreira solitária, porque só depende de você a aprovação. Então eu admiro demais, né, quem estuda para concurso público, consegue a aprovação ou está em busca dela, se dedica, seja se dedicando integralmente aos estudos, seja tendo que conciliar com o trabalho, sempre vai precisar conciliar com família, dizer não, que eu sei o quanto é difícil. Então eu tenho muito prazer em conhecer histórias como a sua, conhecer um pouco das histórias dos aprovados, né, que sempre serve aí de motivação para as pessoas que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, Everton, muito obrigada, né, como você já bem disse, na semana que vem você está lá na estratégia, né? Então, tire bastante fotos, Exatamente. poste aí para as outras pessoas verem, para se sentirem ainda mais motivados, sabendo que muito em breve, né? Quem está estudando para concurso aí vai poder estar aqui me dando entrevista e participando também aí de outros eventos lá na sede do Estratégia. Então, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela conquista até aqui, ó, e sigo na torcida para dar tudo certo até o final. Tamo junto. Obrigada. Gente, obrigado por toda essa atenção. Lembrem-se, se eu conseguir, vocês também conseguem. Foco nos estudos, foco que vai dar certo. Só não desistam diante de uma batalha perdida. Uma batalha não vai significar o resultado da guerra. Vamos pra cima, viu? Obrigada mais uma vez, Everton. E para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, inclusive, né? Teve várias perguntas aí a respeito do concurso da Polícia Federal para a área administrativa. Lembrando que eu comentei do concurso para agente administrativo, que exige nível médio, mas esse concurso deve oferecer alguns cargos específicos de nível superior, então vale a pena conferir lá no nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Everton, mais uma vez, obrigada, parabéns e obrigado Obrigado. também para você que está nos assistindo. Tchau! Tchau.